Olá, boa noite. O Senado Agora está no ar. O Brasil é o 8º país do mundo em número de analfabetos, de acordo com a Unesco. O assunto foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos. Mais de 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Esse número representa 8,7% da população. Dados do IBGE revelam que o maior percentual de analfabetos tem mais de 50 anos. São 18,6%, enquanto que na faixa etária entre 15 e 19 anos, 1,2% não é letrado. 32 mil jovens de 15 anos estão nesse grupo. O analfabetismo, nesse contexto, é uma medida de falha completa do sistema educacional, na garantia deste direito à educação. Durante debate na Comissão de Direitos Humanos sobre a permanência do analfabetismo no Brasil, a representante da Organização dos Estados Ibero-Americanos explicou que é difícil comparar os índices na América Latina, porque os dados seguem critérios diferentes. A região conta com um plano de alfabetização que divulga as boas práticas entre os países, forma gestores e faz um trabalho junto à mídia para dar mais destaque à educação. Está faltando um pouco da importância a isso, parar um pouco de falar de tantos crimes e tantas coisas horríveis e falar de educação de um modo geral, né, de educação como direito, educação de qualidade para todos, e acho que esses focos de ação são bastante importantes em qualquer dos países da região. Segundo o senador Cristóvão Buarque, seriam necessários 15 bilhões de reais para erradicar o analfabetismo do Brasil em 5 anos. Um país que tem 4 trilhões de renda, que tem 2 trilhões de receita do setor público, que gasta na Copa 35, 50 bilhões. Então não é, e eu estou falando 15 em 5 anos. Não é possível esse problema ainda continuar. Eu espero que quem está assistindo aqui sinta uma indignação, uma raiva com essa situação. O senador Paulo Paim pede que o governo cumpra logo a decisão do Supremo Tribunal Federal e pague a indenização à Varig por perdas acumuladas entre 1986 e 1991, decorrentes da inflação. A sentença do STF, na semana passada, deu mais esperança aos 20 mil aposentados e pensionistas do Aeros, fundo de pensão dos funcionários da Varig. Eles lutam há quase 10 anos para receber os benefícios pelos quais contribuíram enquanto estavam na ativa. A nossa propositura é efetivamente buscar junto ao governo, depois dessa vitória no STF, a regularização imediata, né, dos pagamentos mensais, pelo menos, né, porque a partir do mês de abril esses pagamentos serão suspensos por falta de liquidez dentro do Fundo Aeros. E a gente sabe que o processo judicial é um processo lento, né, a justiça é um pouco lenta no nosso país, e até sair efetivamente a execução dessa ação que foi julgada no STF, nós poderíamos contar aí, senador, com aproximadamente uns 10 anos. Decisão do Supremo. A gente pode discordar, mas não tem mais o que discutir. A decisão é do Supremo. Tem que pagar. Se tem que pagar, vamos pagar e não vamos mais uma vez postergar para que outra centena de pessoas morram e os familiares é que vão receber no futuro. Tudo bem que é justo que os familiares também recebam, mas eu prefiro que eles recebam ainda em vida. A ocupação irregular da Floresta Nacional de Brasília foi tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Criada em 1999 para assegurar a preservação dos mananciais que abastecem o Distrito Federal, a Floresta Nacional de Brasília possui 9 mil hectares. Desde a sua criação, a unidade conta com moradores, basicamente produtores rurais, mas vem sofrendo cada vez mais com ocupações irregulares. Os moradores lembraram que o próprio poder público deu estímulos para que agricultores se estabelecessem ali ainda nos anos 60 e apresentaram uma proposta de redefinição dos limites da Flona,
responsável por 65% da água consumida no Distrito Federal e 45% dos hortigranjeiros. Gostaria de deixar aqui um pedido de socorro, realmente. Se a gente não fizer nada agora, a gente está decretando a falência da produção agrícola de Braslândia. O presidente do Instituto Chico Mendes, Roberto Vicentim, se comprometeu a estudar a proposta dos moradores, mas ele disse que cabe ao Ministério do Meio Ambiente decidir qual o melhor encaminhamento para solucionar os problemas da região. Nós precisamos compatibilizar, então, a proteção dessas áreas, são ambientalmente frágeis, fundamentais para a garantia do provimento de água para a população de Brasília, com essa realidade social. Nós precisamos ter áreas de preservação dos mananciais. A barragem do Descoberto representa 70% da água consumida pela população do Distrito Federal, mas hoje nós não temos efetivamente nenhuma floresta nacional, porque temos parte dela invadida, e também nós não temos tranquilidade e segurança jurídica para os chacareiros, para os produtores rurais que querem desenvolver suas atividades compativelmente com a preservação do meio ambiente. A Comissão de Desenvolvimento Regional promoveu na última sexta-feira um seminário em Recife sobre a atuação da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. A SUDENE atua nos 9 estados do Nordeste e em municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. É responsável por estimular o desenvolvimento regional. Com sede em Recife, a SUDENE foi criada em 1959 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Em meio a denúncias de irregularidades, o órgão foi extinto em 2001 e recriado no governo do presidente Lula em 2007. O novo modelo vinculou a SUDENE ao Ministério da Integração Nacional e estabeleceu novos mecanismos de controle. No seminário, o superintendente do órgão, Paz Landim, reconheceu que a instituição está enfraquecida politicamente e defendeu a contratação de mais servidores e o aumento do repasse de recursos do orçamento federal. A SUDENE funciona hoje, 7 anos depois que foi criada, com a estrutura de 2001 da extinta ADENE. Para atrair novos investimentos, a SUDENE oferece financiamento diferenciado e benefícios fiscais a empresas que se instalarem na região. Mas, para os senadores que participaram do encontro, a instituição deve ir além. Acho que a primeira coisa é essa, definir claramente qual é o papel que a SUDENE deve ter. Eu entendo que deve ser fundamentalmente um papel do planejamento, do pensar o Nordeste, o futuro do Nordeste e de coordenar essas ações que são hoje executadas por várias instituições. Esse novo papel, ele se situa menos na questão dos incentivos fiscais e mais na coordenação de uma série de ações do governo federal voltadas para a infraestrutura e para a formação do capital humano na região. Para este cientista político, o fortalecimento da SUDENE só será possível com a reformulação do atual modelo de desenvolvimento regional. A gente não pode pensar a SUDENE de forma isolada. A gente tem que pensar a SUDENE dentro de um modelo de desenvolvimento regional, onde você tem o Banco do Nordeste, tem o DENOX, tem a Codevasf. É preciso rediscutir este modelo. Qual é o papel de cada uma dessas instituições? Onde é que entram essas instituições, onde é que entram os governos estaduais. O senador Inácio Arruda defendeu a participação da Câmara e do Senado no Conselho Deliberativo da SUDENE, uma forma de garantir a autonomia política da instituição. Essa ideia de ter uma SUDENE fortalecida do ponto de vista do seu quadro dirigente, do seu quadro pessoal e, ao mesmo tempo, fortalecida do ponto de vista político, eu acho que precisa ser garantida por todos nós. Outra proposta é ligar o órgão diretamente à presidência da República. Nós poderíamos apresentar sugestões ao governo federal no sentido de fazer uma ligação direta da SUDENE com a presidência da República, como era antes, e não um simples departamento do Ministério da Integração. Dá mais autonomia, mais importância para participar juntamente com ministros da Fazenda, da Integração e o próprio presidente da República das reuniões visando justamente resolver essa problemática da disparidade regional.
Está na pauta de amanhã da Comissão de Assuntos Econômicos um projeto que visa garantir recursos para a prevenção de doenças e pragas na agropecuária. Apesar de ter recebido um primeiro parecer contrário do relator da matéria, senadores buscam uma saída para evitar que verbas destinadas ao combate de doenças animais e vegetais sofram cortes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O agronegócio no Brasil vai bem. Graças a uma colheita recorde de grãos, o PIB do setor deverá crescer 4% este ano, somando pouco mais de R$1 trilhão. Aumento também nas exportações, que devem superar os 100 bilhões de dólares em 2014. Para garantir que o agronegócio continue avançando e gerando riquezas para o país, é preciso investir na prevenção de doenças animais e vegetais. Nós temos uma sensibilidade enorme por sermos um país gigante, um país que tem uma tecnologia avançadíssima na produção de grãos e de carnes, mas ao mesmo tempo é um país tropical e talvez um dos países que maior risco de doenças animais e vegetais nós corremos todos os anos. Por isso, a senadora defende a aprovação de uma proposta que protege de cortes os recursos previstos no orçamento destinados à sanidade animal e vegetal. Já o relator da matéria, senador José Pimentel, é contra aumentar a lista de gastos fixos da União. Hoje, o Congresso Nacional, o Executivo e o Judiciário só têm gestão e capacidade de influenciar sobre 10% de todo o orçamento da União. O restante é tudo carimbado, é tudo vinculado e isso termina dificultando determinadas ações. É por isso que o nosso parecer é contrário a esse projeto, não pelo seu mérito, mas pela alta vinculação que nós já temos. Eu acho que o país tem a obrigação de investir nas suas vocações naturais. A pecuária, a avicultura, a suinocultura são vocações naturais, são geradores de divisas no Brasil. Ninguém pode brincar com isso. Na hora em que você contingencia e evita a liberação para os estados fazerem convênios de prevenção a doenças no campo animal, você está atirando no coração da capacidade do Brasil, pela sua produção, gerar equilíbrio de balança de pagamentos. O senador Luiz Henrique propôs um acordo. Quero fazer um apelo no sentido de que possamos, dentro de uma semana até a próxima sessão, estabelecer um entendimento entre nós para a aprovação dessa matéria. Eu acredito que esse é um tema que pode, assim como foi o seguro, armazenagem e assistência técnica, fazer parte de um programa especial no novo Plano Safra, que a presidenta deve anunciar agora entre maio e junho desse ano. O presidente da comissão, senador Lindbergh Farias, sugeriu que se pense em uma forma de garantir os recursos sem mexer na lei de responsabilidade fiscal, como determina o projeto em análise. Se fosse possível nós não mexermos na lei de responsabilidade fiscal, acharmos um outro caminho, tem a discussão da LDO, talvez prevê o não contingenciamento na LDO, mas eu acho que esse tema, colocado dessa forma na lei de responsabilidade fiscal, é temerário. Para preservar a integridade da lei de responsabilidade fiscal, por que não transformamos essa proposição numa emenda à LDO atual? Eu comungo com aqueles que entendem de que nós não devemos alterar a LRF, porque nós temos aqui um caminhão de projetos que dá mais de 100% do orçamento se atender, alterando a LRF. Mas nós precisamos construir uma saída. O Senado fez hoje sessão especial para homenagear a Ordem Demolei, uma sociedade mantida pela maçonaria e voltada para jovens entre 12 e 21 anos. A sessão reuniu parlamentares e representantes da ordem para comemorar o Dia do Demolei, celebrado em 18 de março, data da morte de Jacques Demolei. Personagem que inspirou a organização, ele integrou a Ordem dos Cavaleiros Templários e foi levado à fogueira pela Inquisição Católica em 1314. A Ordem Demolei é baseada em princípios filosóficos e filantrópicos e atua no Brasil desde 1980, incentivando jovens a contribuir com a comunidade. Meu pai era maçom, eu sou maçom, meu filho é maçom e o meu neto é Demolei. Então, para mim, realmente, e acho que a maçonaria não pode mais continuar
digamos assim, praticando a maçonaria só entre quatro paredes. Nós temos que, de fato, mostrar a nossa cara, procurar influenciar a sociedade não maçônica e não ficar apenas com as coisas ditas e praticadas só por nós. Senão, como é que nós vamos soerguer a humanidade como nós pretendemos e pregamos nos nossos princípios? Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta terça-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.